Boa noite, seja bem-vindo a mais uma livecast aqui do Geração do Futuro no nosso canal da Fortaleza Cursos, aqui agora no YouTube. Eu, Hugo, falando aqui com você, mais uma noite de terça-feira, juntos aqui, trazendo sempre conteúdo para vocês. A gente tá querendo, através das nossas lives agora, fazer um formato melhor. Vocês estão vendo aqui, cheio de novas produções, enfim, tudo para poder melhorar a qualidade daquilo que buscamos entregar para vocês. Mas antes da gente começar, como vocês já sabem, roda a vinheta do Geração do Futuro aí. Bom, antes de eu continuar, quero te pedir aquela gentileza, né? Ativa o sininho, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, deixe seu comentário sobre os nossos vídeos aqui, as nossas lives de terça-noite. Enfim, fica à vontade, esse espaço é um espaço democrático, a gente está aqui com a intenção de realmente estar sempre melhorando os conteúdos para vocês que aqui estão nos seguindo. Então, assim, joga o vídeo no grupo da família, compartilha com a galera, enfim. Traz as suas opiniões, a gente está aqui sempre de uma maneira super democrática, com a intenção de estar melhorando sempre o material para vocês. Essa noite eu quero falar sobre um tema muito importante relacionado a questões emocionais. Vocês sabem que nós estamos na nossa série Princípios. De vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo, porque eu estou com o meu computador sempre aqui na live, eu procuro fazer sempre algumas anotações e de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre paternidade. Eu quero trazer essa noite reflexões. Vocês sabem muito bem que aqui na Fortaleza Cursos nós somos uma escola de ensino profissionalizante há mais de 17 anos aqui, porém a nossa base, a nossa centralidade na formação de todos os nossos alunos, independentemente das suas idades, é trazer sempre dentro de princípios, né? E nada melhor para trabalhar o assunto princípios do que nós temos a maior referência na humanidade, que não a Bíblia. Então, assim, a gente vai falar de princípios sem mencionar a Bíblia é praticamente impossível. E nós precisamos entender fatores que são extremamente importantes para que a gente possa conduzir a nossa vida melhor. Essa é a verdade. Nosso objetivo aqui sempre nas nossas lives é trazer a oportunidade de cada um de nós, dentro das nossas análises, das nossas reflexões, começar a fazer as perguntas certas, sabe? Começar a me perguntar, caramba, Hugo, por que a minha vida está desse jeito? Por que tem questões que eu tenho muita dificuldade de tratar? Vocês provavelmente assistindo no nosso último podcast, né? Nós falamos sobre programação neurolinguística e brilhantemente, né? O nosso convidado ele trouxe algumas dicas importantes de como saber lidar melhor com as nossas emoções. E a gente pode perceber, por exemplo, que muitas das coisas como reagimos está diretamente relacionado aos nossos sentimentos, assuntos que são, para nós, muito maltratados emocionalmente por nós. E essa noite eu quero trazer um pouco do tema sobre paternidade. Pode parecer até relativamente estranho falar sobre isso, principalmente num mundo em que se discute pouco sobre esse tema. Paternidade por incrível que pareça, se a gente for dentro dos princípios, da maneira como Deus instituiu a sociedade, a paternidade ela é um ponto chave na nossa sociedade. Toda criança, quando nasce, ela tem uma visão sobre o mundo de uma forma muito específica, e isso está diretamente baseado na nossa essência. Então, todas as vezes que nós olhamos, por exemplo, a nossa mãe, a gente olha pela figura materna, a figura do cuidado, do carinho, da atenção, da proteção.
tudo isso. Mas quando a gente olha para a figura paterna, e é sobre isso que vamos falar essa noite eu quero trazer um pouco de atenção para as mamães, para os papais que estão aqui, para que vocês comecem a entender, por exemplo, algumas questões relacionadas à parte emocional dos nossos filhos. Como que os nossos filhos, eles enxergam o fator paternidade. E é muito importante vocês entenderem isso, porque isso é um princípio. Uma vez que eu começo a entender melhor o sentido da paternidade, eu começo principalmente a partir daqui entender a importância da família. Por que a família é tão importante? Por que a família ela é amplamente citada, principalmente por, vamos colocar assim, né, por religiões. Toda religião, né, as religiões base, elas seguem a Bíblia, obviamente, né? E talvez por essa razão, logicamente, eu não estou aqui levantando bandeira de nenhuma unidade religiosa. Eu creio, né? Essa é a nossa posição. Todos nós, dentro da nossa fé, é fundamental que saibamos congregar, cada um dentro da sua comunidade de fé. Eu tenho a minha, obviamente, mas cada um de nós temos esse direito. Mas é importante entendermos o seguinte: independentemente da religião que você segue, a base ela é a Bíblia. Se ela é a Bíblia, não tem jeito. Família é plano de Deus. E cada membro dessa família exerce uma função específica. Só que muitas das vezes, por uma questão de religiosidade, o que eu quero dizer com religiosidade? É a confusão que nós, seres humanos, fazemos sobre os ensinamentos bíblicos. A gente começa a gerar essas confusões e muitas das vezes a gente entra no tocante religioso, e quando a gente entra no tocante religioso é que começa a vir os problemas, porque cada modelo religioso vai seguindo doutrinas, e quando entra nas doutrinas a gente começa a ter separações, e quando começa a ter separações, começa a ter confusões. Se a gente for pegar o modelo de Cristo, Jesus, ele não instituiu, se você for na Bíblia, não existe um modelo religioso instituído por Cristo, não. Cada religião acaba meio que pegando, né, a sua, em algumas delas, vamos dizer assim, alguns modelos, para trazer para si, para dizer que essa religião é a religião que Jesus instituiu. Não, Jesus ele institui o reino de Deus na terra. E o reino de Deus, o modelo que Jesus traz para nós na terra é: siga a maneira como eu faço. Então, todas as vezes que você quer entender, independentemente da comunidade de fé que você faz parte, independentemente disso, você quer saber se você está seguindo o modelo de Jesus, você tem que olhar para a Bíblia. E quando você olha para a Bíblia, você tem que entender o que Jesus pede para que façamos. Agora, você querer concordar ou não com isso é uma outra história. E a gente vai falar sobre isso essa noite. Nós hoje vamos falar sobre a questão da paternidade, porque a paternidade é um princípio que Deus instituiu para a humanidade. Todo homem e mulher, quando chega na sociedade, existem dois modelos internos, cognitivos, emocionais que ele vai olhar. Ele vai olhar para a figura da mãe e ele vai olhar para a figura do pai. E a maneira como cada um se comporta vai literalmente determinar vertentes de como será o padrão de comportamento, possivelmente, de seu filho no futuro. Ah, mas Hugo, você está falando sobre o que na realidade? Muito simples. Talvez hoje você tente compreender o porquê que seu filho é agressivo, ou ele é confuso, ou ele é excessivamente tímido, ou ele tem dificuldade de se relacionar, ou ele tem dificuldade de falar com as pessoas. Enfim, eu não sei qual é, talvez, o desafio que você, pai ou você, mãe, tem passado com o seu filho. Mas eu posso essa noite aqui afirmar que muitos desses desafios
estão diretamente atrelados à questão da dificuldade que esse filho, essa filha teve em se relacionar paternalmente com a figura do seu pai. Não estou falando da mãe. É impressionante porque a mãe é o cuidado, é o carinho, é o apoio, é o suporte, porque isso é a figura materna. Mas é como que é triste nós vermos homens que não entendem de fato o sentido da paternidade. Então, essa noite, eu quero trazer para vocês um pouco da importância, talvez um pouco não, bastante da importância da paternidade dentro das relações humanas. É a gente entender que a figura paterna ela é excessivamente importante na cultura de um ser humano. Muitos pais atribuem ou transmitem para as mães as suas responsabilidades de pais a fim de querer que a mãe instrua em 100% seus filhos. E esse é um grande equívoco que a nossa sociedade comete. Ah, mas Hugo, eu trabalho, eu sustento a minha casa, eu estou fazendo a minha função de homem. Tá certo, você está fazendo. Você está trabalhando, você está levando o recurso financeiro. Afinal de contas, nós, no nosso tempo, nós não vivemos mais um modelo institucionalizado em que somente o homem é responsável por trazer o recurso para dentro de casa. Vocês sabem disso. Hoje em dia, a mulher, dentro da nossa sociedade, tem uma representatividade enorme. Nós sabemos, inclusive, que em muitos modelos familiares, hoje a mulher, ela, muitas das vezes, detém a maior captação de recurso financeiro para dentro de sua família. Mas eu creio que tudo isso é relacionado a um acordo familiar, né, em que se é instituído quem exerce a função do quê, tá tudo certo, até aí tudo bacana. Mas essa noite eu estou falando sobre questões de princípios e o porquê que a paternidade ela se torna tão importante na vida humana e a ausência dela, o quanto que isso pode comprometer, de fato, a vida do seu filho, da sua filha, né? E a gente vai bater um papo mais profundo sobre isso essa noite. Eu quero te pedir uma coisa, tá? Antes de mais nada. Antes de você possivelmente ficar com raiva de mim pelo que eu vou falar com você essa noite, porque eu creio que muitas mulheres, ao assistir essa live, vão gostar. Óbvio que vão gostar, mas também daqui a pouco vou falar também um pouquinho com as mulheres essa noite. E assim, gente, você que está aqui me assistindo, eu quero te pedir um grande favor. Talvez você sinta no seu coração uma vontade de pausar o vídeo, parar de assistir, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui pode te confrontar. Talvez você venha pensar assim, quem é o Hugo para dizer sobre isso essa noite? Deixa eu te explicar uma coisa, eu sou tão falho quanto vocês. A única coisa que nós aqui no Geração do Futuro, né, o projeto que Marina e eu idealizamos, ela tem uma única razão, te levar à reflexão, para que você analise seu comportamento. E se você acredita, assim como eu acreditei, que é necessário mudar, melhorar, evoluir como homem, como mulher, como pai, como filho, como marido, não importa. Se você acredita que você pode melhorar, assim como eu esforço para buscar a melhoria, eu te convido, assiste até o final da live. Não vai te custar nada. Eu acredito, inclusive, que através do que a gente vai bater um papo aqui essa noite, você fazendo aí a sua reflexão interna, muita coisa vai mudar para você, assim como mudou para mim. É somente isso. Então a gente está aqui com a proposta de gerar uma rede de apoio, tá? Talvez tem muitas coisas que você já andou pesquisando e não fez muito sentido para você, e o que a gente vai conversar aqui essa noite pode fazer todo sentido para você
e pode te ajudar tanto a se compreender, tá? Quanto também compreender as reações dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos colaboradores, né? Das pessoas que trabalham conosco, da nossa sociedade como um todo. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com pessoas, porque você acha que as pessoas são assim ou são assado. Então, essa noite você vai ter talvez um pouco mais de flexibilidade nas suas análises críticas sobre as pessoas, ok? Então, o nosso objetivo aqui essa noite é justamente esse: trazer uma proposta clara, específica, sobre como melhor se relacionar com o nosso semelhante, com as nossas famílias, com a nossa sociedade. Tudo bem? Bom, eu quero começar destacando a questão do tema paternidade no campo familiar. Tá? Eu gosto sempre de, antes de começar, trazer a reflexão do que é princípio, para você sempre pensar. Tá? Eu sempre falo isso nas nossas lives. Princípio. Como que eu posso analisar se o que eu estou fazendo segue ou não um princípio, ok? Então, eu vou começar sempre trazendo o seguinte: todo princípio, ele é eterno, ok? Então, todo princípio, sempre que você for pensar uma decisão que você vai tomar, um caminho que você vai seguir, qualquer coisa que você vai fazer, todo princípio, ele é eterno, ele não muda. Era, é e sempre será, como Deus. Deus é eterno. Acabou. Então, as coisas que Deus instituiu para o homem, para a humanidade, para o homem, para a mulher, são eternas. Não vão mudar. Ah, mas entra lei, sai lei, a sociedade muda a maneira de pensar, de se compreender. Beleza. Isso é tudo evolução humana. Mas aquilo que é princípio não vai mudar. E aí eu dou alguns exemplos aqui, como eu já dei em outras lives. Tá? Primeiro princípio importante, fazer o bem. Fazer o bem, você vai observar, vou pegar o exemplo de fazer o bem nos 4 pontos que eu vou destacar aqui. Fazer o bem. Fazer o bem é um princípio. Ninguém nunca disse para você algo contrário a isso. Toda a vida, desde pequeno, você sempre aprendeu, faça o bem, faça o bem. Agora, como fazemos o bem é outra história. Eu sei que às vezes você entende que fazer o bem de uma maneira, às vezes nem sempre é da maneira como o outro espera, mas fazer o bem é um princípio. Segundo, quer saber se o que você está fazendo segue um princípio? Todo princípio está na Bíblia. Tem jeito. Fazer o bem, inclusive, está na Bíblia. Terceiro, não existe uma lei contra. O que é uma lei contra? Uma coisa que as pessoas mais próximas a mim me perguntam: Hugo, por que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai lá no Antigo Testamento, por que Deus era tão duro com a humanidade? Tá? Só para você entender isso de uma forma mais clara, né? Porque tem muitas pessoas que, principalmente pelo fato de não gostar de congregar, ou não querer congregar, ou ter raiva da igreja onde foi criado, pega uma raiva de Deus e não consegue compreender o amor de Deus em sua plenitude. Primeiro, Deus ele está acima do nosso cognitivo humano. Tá? Deus ele é o regente de tudo e a forma dele de agir nós somos muito pequenos, né, em relação a conseguir entender o sentido das coisas que ele faz. Mas o que ele faz é perfeito. E aí talvez você fale: mas Hugo, no tempo antigo, lá antes de Jesus, Deus fulminava, Deus endurecia coração de homens maus para a humanidade e tudo mais. Por quê? Porque antes de Jesus, a escolha do ser humano foi o pecado. A gente escolheu pecar. E não adianta ficar atribuindo sua vida inteira para Adão. Foi Adão que pecou, não fui eu. Beleza, Adão pecou. Né? Você peca porque Adão pecou. Você peca? Eu peco. Por isso que a Bíblia ela nos aponta ao arrependimento. O que é o arrependimento? É aquilo que eu peco, eu me esforço para não pecar mais. E se pecar, me arrependo. Mas me arrependo de coração. Outra coisa importante,
você dizer que se arrepende de algo, mas que no fundo, você não tem um pingo de remorso dentro de você sobre aquilo que você faz, isso não é arrependimento. É só uma fala bonita para querer agradar os outros. Mas entenda, Deus sonda a intenção do nosso coração. Não adianta eu xingar o amiguinho, pedir perdão a Deus, mas no fundo eu xingo ele até de novo. Não vai funcionar. O arrependimento genuíno é aquele que gera no seu coração verdadeiramente a intenção de não fazer mais aquilo. Mas, Hugo, e se eu voltar a fazer? Ok, arrependa-se de novo de todo o seu coração, entendendo que nós somos seres pecadores, a gente é falho. E tudo bem. Quer dizer, tudo bem não deveria ser assim. Mas, infelizmente, nós erramos. Agora, a questão central é que, no período da lei, como não existia o sacrifício perfeito que foi Jesus para retirar o pecado da terra, naquele tempo, o homem, se você vê lá na Bíblia, o homem via as maravilhas de Deus. O homem via. O homem viu o mar vermelho se abrir, coluna de fogo descer do céu, cair alimento para ele. Viu tudo. O homem via o poder de Deus ali nos seus olhos. Seja através de homens que ele levantou, seja através de profetas e profecias que se cumpriam, a humanidade via, mas mesmo assim escolhia descumprir os mandamentos. E eles já sabiam que a consequência é o que está lá, está na Bíblia. Se você andar nos caminhos que Deus instituiu como caminhos de virtude, você tem prosperidade em tudo que fizeres. Não estou dizendo que você não vai ter luta, você vai ter prosperidade. Agora, se você descumpre, não tem jeito. Então, naquele tempo, era assim. O nosso tempo é um tempo diferente, porque Jesus vem à Terra e aniquila o pecado da Terra. Então, hoje, nós vivemos uma humanidade em que Deus se acertou com a humanidade através do pecado. Não há mais, por exemplo, se você hoje peca, obviamente Deus não vai te fulminar. Por quê? Porque Jesus sofreu o maior de todos os castigos em nosso lugar. Entretanto, a regra para herdar a eternidade que está lá na Bíblia é acreditar no sacrifício de Cristo, entender que ele é o rei da terra e você querer seguir seus caminhos e se esforçar para ser o mais parecido possível dele. Pronto. Então, tudo que Jesus trouxe para nós em reflexão não tem uma lei contra. Amar o próximo, abrir mão das suas próprias vontades, entender que o nosso semelhante ele é importante, amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, tudo que foi que Jesus reforça para a humanidade, não tem lei contra. Fazer o bem, pedir perdão, ajudar o próximo, não colocar Deus à prova, está tudo lá, não tem lei contra. Então, tudo que eu faço segundo a Bíblia, de acordo com os ensinamentos que Jesus reforçou para nós na Terra, não tem lei contra. Então, é um princípio. E, por fim, você consegue aplicar tudo que está nos princípios em qualquer parte do planeta. Não existe uma lei em um país que abomine aquela situação. Então, por exemplo, fazer o bem. Se eu faço bem aqui ou em qualquer outro país, está tudo certo. Ninguém vai me reprimir pelo fato de eu fazer o bem. Falar a verdade, por exemplo, não tem lei contra falar a verdade. Nós é que escolhemos falar ou não a verdade, ok? Então, seguindo essa linha, é que nós vamos falar hoje sobre paternidade. Paternidade é um princípio. Não adianta. Você, quando cria um filho, tá? Quando eu falo filho, filho ou filha, a imagem da mãe é a imagem de proteção. A imagem do pai é a imagem de referência. Isso é um princípio que Deus colocou em cada um de nós. Então você pode observar a maneira como seu filho cresce, a maneira como ele vai caminhando, ele vai se conduzindo, ele vai se comportando.
vai estar diretamente relacionado à maneira como ele enxerga o pai dele se comportar. Não tem jeito. Por isso que, fatalmente, muitos jovens adolescentes começam a ter dificuldades relacionais nessa fase, porque muitos deles não conviveram com os seus pais. Então, a figura paterna é uma figura de grande referência para a humanidade. E os homens, pelo fato de não compreenderem tamanha responsabilidade que têm, eles acabam transmitindo essa responsabilidade para a mãe. Por exemplo, seu filho chega para você: pai, qual é a sua opinião sobre eu ir na festinha tal? Aí o pai vira e fala assim, ó, fala com a sua mãe. Quando você faz isso, você está mostrando para o teu filho, dentro da tua figura paternal, que um homem não é capaz de tomar decisões, é só a mulher. O que vai acontecer? Seu filho vai crescer com uma enorme dificuldade de se relacionar tomando decisões. Por quê? Porque todas as vezes que ele pediu ajuda para o pai sempre disse, fala com a sua mãe. De igual maneira, a mulher, ela precisa ajudar um homem, isso é bíblico, a mulher ela é a ajudadora do homem. A mulher ela precisa ajudar o homem a tomar decisões. Por exemplo, seu marido, seu namorado, seu noivo, não sei, tem uma enorme dificuldade de tomar uma decisão. Vamos comer carne ou vamos comer... Gente, quando eu falo isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, Hugo, tá? Eu estou aqui apenas compartilhando conteúdo com você, mas eu tenho até hoje uma enorme dificuldade e venho, segundo a Bíblia, entendendo, exercitando o meu poder de decisão. Por quê? Porque eu fui criado em um ambiente que fatalmente meu pai trabalhava muito, eu convivia muito mais com a minha mãe, então naturalmente fui criado num ambiente em que a minha mãe tomava as maiores decisões. E durante muito tempo na minha vida, no meu próprio casamento, eu observei, fazendo uma análise, que a Marina acabou se tornando responsável em tomar inúmeras decisões. Então eu me tornei um homem funcional. Eu estou falando aqui com vocês essa noite, talvez você fale assim, o Hugo está falando isso, mas como é que é o Hugo? O Hugo também, assim como talvez você aqui essa noite está me ouvindo, o Hugo também tem as suas dificuldades. Eu tenho. Uma delas é tomar a posição. Mas quando eu fui na palavra, na Bíblia, e a Bíblia me mostra que os meus filhos se espelham muito mais nas minhas ações do que na da mãe, é um princípio, eu comecei a mudar o meu comportamento. E por causa disso, hoje eu já observo até mesmo, por exemplo, meu filho, o João Vicente, mudando certas posturas dele, porque hoje ele está vendo um pai que se esforça em tomar decisões. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, para que não haja uma confusão muito grande aqui. Um homem, estou falando aqui de fatores inclusive familiares. Um homem, para tomar uma decisão apropriada, entenda, isso foi instituído assim. A palavra final dentro do campo familiar torna-se a do homem, ok? Entretanto, um homem só deve tomar a palavra final após consultar a sua esposa. Observa como é que o plano de Deus ele é amplamente perfeito. Quando um homem ele escuta a sua esposa, a sua mulher, ele está dividindo com ela percepções. Vou te explicar melhor. A mente do homem, ela é uma mente, vamos dizer assim, monofocal. Nós, homens, a gente trabalha muito, por isso que muitas mulheres têm dificuldade de entender isso. Vocês pedem, por exemplo, 5 coisas pra gente, a gente só faz uma e mal. Eu sempre brinco com a Marina, eu falo assim, Marina, olha só, se você vai me pedir uma coisa, pede aquilo ali. Espera eu te entregar aquilo para você me pedir a outra. Por quê? Porque o nosso cérebro não rotaciona
igual a de vocês mulheres que estão aqui nos assistindo. Não rotaciona, esquece. Não adianta. Pode fazer o teste. Ah, mas Hugo, quando eu comecei a namorar com ele, eu pedia 5 coisas para ele, ele trazia as 5. Deixa eu te explicar. Naquela época, o foco dele era literalmente a conquista. Por isso, o cérebro era tão focado em exercer essas tarefas multidisciplinares. Mas a partir do momento que o cérebro do homem entendeu que já obteve a conquista, a gente entra num outro módulo. E esse é um problema, porque talvez o que eu fale aqui para você, você possa não gostar, mas é a verdade. Isso não significa dizer que seu marido, seu namorado, seu noivo não te ame. Ele te ama. Porém, a rotação dele hoje é diferente. Então, quando a mulher ela entende isso, o que ela faz? Ela conduz melhor o homem. Não adianta passar 50 demandas, passa uma, espera. Mas aí entra um ponto importante. Ah, mas Hugo, eu não consigo. Por quê? Porque a natureza feminina já é uma natureza multifocal. As mulheres, vocês mulheres, são excepcionais. Vocês conseguem fazer inúmeras coisas simultâneas e com excelência. Isso é fato, isso é característico da mulher. E glória a Deus por isso, porque Deus fez a mulher para ser uma ajudadora do homem. Mas, institucionalmente falando, emocionalmente falando, a figura do homem, a figura masculina, é a figura em que a família, filhos, esposa, instintivamente falando, é acostumada a seguir, porque foi assim que Deus instituiu. Por isso que a voz do homem é mais forte. Por isso que a fala, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Quando uma mulher ela fala firme, a família sente, óbvio que sente. Mas quando o homem fala firme, todo mundo tem uma percepção mais acalorada. Os filhos são assim. Se uma mãe dá bronca, pode observar, o filho até entende, mas leva de boa. Agora, quando a voz do homem vai, eu vou dar um exemplo, é até interessante, por exemplo, a Marina, aconteceu isso foi, por exemplo, ontem. A Marina chamou a atenção da Vitória, porque falou assim, Vitória, vai dormir. Aí a Vitória foi deitar. Aí daqui a pouco a Vitória levantou para beber água. Sabe que filho quando fica enrolando para dormir, né? Aí ela foi, brigou com a Vitória de novo. Vitória, vai dormir. Aí ela, tá bom, mãe. Foi. Daqui a pouco ela levantou de novo. Quando eu falei, poxa, Vitória, aí não. E olha que eu nem berrei. Eu falei, poxa, Vitória, aí não, você tá desrespeitando sua mãe. Ela fez assim, ó. E ali, depois eu tive que ir lá no quarto conversar com ela. Ela falou, poxa, pai, por que você falou assim comigo? Detalhe, a Marina falou com ela 2, 3 vezes. Ela entendeu, mas não sentimentalmente falando, emocionalmente falando, deu um peso absurdo sobre aquilo. Mas quando eu falei, ela sentiu. De igual maneira o meu filho. Nosso filho, a Marina e eu, mesma coisa. O João Vicente, a mesma coisa. Agora, não estou aqui dizendo, gente, por favor, que a mãe, ela não tem poder sobre os filhos em relação à determinação. Tem. Mas, quando a voz é masculina, é diferente. Tanto para a própria mulher, você vê, a mulher ela briga bastante com o homem até fala, poxa, ela briga muito comigo e tudo mais. Mas se um homem brigar com a mulher, olha o peso, socialmente falando, que acontece. Tá? Vocês podem ver, por exemplo, questões relacionadas a problemas sociais, assédio, qualquer coisa nesse sentido. Você vê, o peso torna-se sempre mais profundo quando é do caráter que parte do homem em relação à mulher. Por quê? Por causa desse próprio peso que exerce o homem sobre a sociedade. Só que o que acabou acontecendo por causa disso? E isso é fato. A gente veio tendo, ao longo dos anos, sempre foi assim, uma questão relacionada à diminuição da atribuição do homem perante a sua família, suas responsabilidades, e tentando colocar a mulher nessa qualidade. E aí o que acaba acontecendo?
é muito importante a gente entender isso. O papel da mulher é de ajudar o homem, mas o homem ele é um protetor de sua mulher. E quando ele não exerce essa função, o homem ele é o protetor da família. Ele é o que cuida da família. E aqui, quando eu falo de cuidar da família, não é trabalhar e levar dinheiro para casa. Isso é uma das atribuições. O papel do homem na família é a proteção, é o escudo. Por exemplo, por que houve uma distorção colocando como uma fala machista a questão do homem que vai à frente da mulher? Presta atenção. O homem que vai à frente da mulher é o homem protetor, é o escudo da mulher. Segundo a palavra de Deus, basicamente funciona assim. Se alguém tentar cometer alguma forma de atentado sobre a vida de uma mulher em que ela está acompanhada de seu marido e esse marido não se colocar à frente do atentado a fim de sofrer o dano para proteger a sua esposa, biblicamente, esse homem acabou de descumprir um princípio absurdo diante de Deus. Então, o homem que vai à frente, ele é um escudo de proteção para a sua esposa e para os seus filhos. A gente tem uma dificuldade enorme de entender isso, ou melhor, não é nem uma dificuldade, mas houve uma distorção, tirando a responsabilidade do homem. E por isso que as coisas estão do jeito que estão. Muitos problemas emocionais podem variar de pessoa para pessoa, tá? Agora, distúrbios associativos, questões de ansiedade, questões de depressão também estão diretamente relacionados à dificuldade que homens e mulheres tiveram de se relacionar com seus pais. Não é com a mãe, é com o pai. A falta da figura paterna na nossa sociedade vai sempre fazer com que crianças, adolescentes, jovens, adultos sofram. Entenda, numa família tradicional, vamos dizer assim, pai, mãe, filhos lá, tudo bonitinho, já temos os desafios da vida. Agora você pensa, o homem ausente, não tem jeito, haverá distúrbios de ordem emocional, social, naturalmente por causa dessa ausência. Então aqui eu quero trazer alguns pontos importantes essa noite. Ponto número 1, independentemente da sua relação homem, mulher, casamento, o que quer que seja, nunca, de forma alguma, coloque todo o peso dessa dor, por mais difícil que seja, na vida dos seus filhos. Não retire da vida dos seus filhos a oportunidade deles conviverem com os pais. Agora, papais, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se diminuam perante a sociedade. Exerçam a sua função paternal. A função paternal de um homem ela é extremamente importante. E muitos homens, pelo fato de não entenderem isso, estão destruindo a vida dos seus filhos. A paternidade ela é um modelo institucionalizado por Deus. O seu filho quando nasce, a sua filha quando nasce, eles olham para você, a maneira como você se comporta. Eu vou dar um exemplo aqui em cima essa semana eu participei de um culto de homens, assim, a igreja lotada de homens, e trouxeram um dado estatístico que foi muito interessante, né, de famílias na igreja. Durante o culto, né, o pastor estava pregando, nosso pastor estava pregando, ele falou assim, ó, quantos homens aqui essa noite vão à igreja sozinhos? As suas esposas não vão. Gente, eu estou falando de uma igreja que devia estar aproximadamente uns 150 homens, tá? Nesse culto. Desses 150 homens, sei lá, talvez até mais, somente um homem levantou a mão dizendo assim, ó, eu vou à igreja sozinho porque a minha esposa não me acompanha. E aí
veio a pergunta contrária. O pastor perguntou: quantos homens aqui essa noite que vão, eu creio que todos aqui que estão aqui vão à igreja, as suas esposas o acompanham? Todos levantaram a mão, inclusive eu, obviamente. Detalhe: a mulher vai e os filhos vão. E aí o pastor disse assim: agora vocês sabem de uma coisa, deixa eu contar algo para vocês essa noite. Se eu fizesse essa mesma pergunta num culto só de mulheres, eu creio que somente 30% das mulheres levantariam a mão para dizer assim: ó, meu marido me acompanha. A maioria dos homens não acompanham as suas esposas na igreja. E aqui eu estou falando de um exemplo, a igreja. Mas vamos olhar para o lado da sociedade? Nós estamos aqui na Fortaleza Cursos há 17 anos. E é um dado, é uma realidade. Nós somos uma empresa que prega os princípios. Então, a gente sempre dá oportunidade. Por exemplo, seja uma criança, um jovem, por exemplo, que vai começar a estudar aqui conosco. Eles vêm para entrevista aqui com a gente. E a gente fala com esse jovem, seja ele menino ou menina, homem ou mulher. Fala assim: se você tem a sua família, um responsável por você, pai, mãe, peça para vir junto. Afinal de contas, a sua família tem que nos conhecer. Sua família precisa saber aonde você vai frequentar. Assim, minha opinião, eu acho, tudo bem, a gente sabe como são as famílias hoje, as necessidades de locomoção, de trabalho de cada um, mas eu sempre falo assim, tenta sempre agendar conosco uma maneira que algum responsável acompanhe junto, beleza? Tá bom. Por quê? Porque é importante, seu filho vai estar frequentando, por exemplo, seja aqui ou em qualquer outro curso ou escola, você tem que saber onde seu filho está indo. Isso é verdade, é uma responsabilidade. E aí, quando eu falo, vem acompanhado, seja de seu pai, de sua mãe, isso é fato. Mais de 95% das vezes que o jovem vem, ou a jovem vem acompanhado da mãe. O pai não vem. E aí você diz assim, mas porque o pai está trabalhando. Quantas vezes, por exemplo, final de semana, na própria conversa, eles falam, não, meu pai optou em ficar em casa, ele só quer saber quanto que é, para ver se dá ou não para pagar. Essa questão do pai pagar somente, sabe, é complicado. Eu sempre que posso, e olha que quem convive comigo sabe o que eu estou dizendo, a minha agenda, o meu dia a dia é bem corrido, eu tenho muitos compromissos para cumprir, mas eu não abro mão. Por exemplo, hoje eu posso afirmar para você, logicamente, a prioridade de todo homem tem que ser sempre a família. Mas, Hugo, caramba, meu trabalho me impede. Ok. Mas então você fala isso para o seu filho de maneira que ele compreenda que o fato de você não estar presente com ele em todos os momentos ali não é por uma questão de que você não quer, mas porque você não pode. Agora, aonde que o filho sofre? É quando ele vê que você não quer. Quantos pais eu creio que a mãe sai com o filho para resolver um assunto do filho e o pai fica sentado em casa assistindo, por exemplo, um jogo de futebol. Não vou não, porque isso aí manda sua mãe ir lá resolver. O que acontece? O filho cresce vendo que a figura do homem é uma figura ausente. Gente, fatalmente, teu filho aprendeu a mentir porque ele viu o pai mentir. Vou dar um exemplo. Você está em casa e aí seu filho pequeno, o telefone toca, teu filho atende o telefone. Alô, eu poderia falar com o Hugo? Aí eu viro pro meu filho e falo assim, fala que eu não tô. Aí meu filho pequeno olha e fala, mas você tá. Você tá mandando eu dizer que eu não tô? Pronto, eu tô ensinando meu filho a mentir. E meu filho assume a tônica de se tornar um mentiroso por causa da minha atitude. Outro dado interessante, por exemplo, tem muitos pais que, obviamente, acham importante, né, uma criação religiosa para os seus filhos. Mas assim, leva o filho na igreja, deixa na porta,
vai embora. Depois vai até buscar, mas não acompanha o filho na igreja. No máximo que faz, deixa a mãe ir junto. Deixa eu te falar uma coisa. A probabilidade do teu filho seguir os princípios de Deus na terra, entenda, pela misericórdia de Cristo, vai alcançar, eu creio. Mas pela tua condução, o fato do seu filho, da sua filha, não te ver apaixonado pelas coisas de Deus, a probabilidade, quando ele se tornar adolescente, é de não botar mais o pé dentro de uma igreja. Pode observar. Quantos pais aqui que estão me assistindo agora provavelmente falam assim, então agora eu entendi por que meu filho não quer ir mais para a igreja. Porque na realidade você mostrou isso para ele. Algo não concordo, não. Vou te dar um outro exemplo. Muitos filhos pegam raiva da igreja porque vê pais dentro da igreja, lá, bonito, apertando a mão dos irmãos, aquela coisa toda, mas quando sai da igreja, xinga todo mundo, bate na esposa, xinga a esposa, xinga os filhos. O filho chega em casa, meu pai é um homem de Deus, mas não vê nem o pai orar. Não se engane, teu filho está crescendo vendo o teu modelo masculino. Você está ensinando seu filho. Seu filho ele olha para você o tempo inteiro. A Bíblia é muito clara em dizer, gente, olha só, eu posso conhecer muito a Bíblia, falar muito das coisas. Eu vou trazer textos bíblicos aqui de referência para vocês, isso é tudo muito bacana e super importante, mas entendam, o maior peso é a tua atitude. E aqui eu quero trazer um ponto importante sobre paternidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se seu filho descaminhou na vida, vocês desculpem, a mais pura verdade que eu vou falar aqui agora. A culpa é nossa, é do homem, não é da mulher. Seu filho se tornou um usuário de algum entorpecente, ou tem problemas com álcool, ou tem problemas sentimentais e relacionais, sinto te informar, a culpa é tua, pai. Seja pela sua ausência, seja pela sua negligência, seja pela sua, talvez, incoerência. Ou até mesmo da sua falta de conhecimento, porque talvez você é pai, mas que não foi criado também entendendo esses princípios, e você hoje como pai, pelo fato de não ter recebido essas informações, ou compreendido essas informações, na sua infância ou na sua adolescência, você também você não entendeu e não entregou. Só que se você chegou aqui essa noite e você está assistindo essa live, você está tendo a oportunidade de reconstruir. Nossa intenção aqui essa noite não é falar para você apontando erros, mas é trazer soluções. É mostrar para você que é possível sim mudar roteiros. Mas Hugo, como assim? Eu vou dar o meu próprio exemplo. Gente, é assim, eu comecei a ler a Bíblia, deve ter uns 2 ou 3 anos. Eu fui criado desde pequeno por uma mãe que me levava na igreja. Eu amo meu pai é um homem maravilhoso, meu pai é um cara, um exemplo para mim em inúmeros aspectos, mas meu pai não ia na igreja. Isso é fato. Meu pai é um homem maravilhoso. Amo de paixão, um homem que eu posso contar em tudo na minha vida. Mas eu digo para você e reafirmo. Meu pai, ele deixava a gente na porta da igreja, com a minha mãe, e ia embora. O que aconteceu quando eu me tornei adolescente? Eu larguei a igreja. Não fiz mais questão. E olha que eu fui criado, um grupo de jovens, tudo isso. Tem muitos pais que falam assim, eu vou deixar o meu filho na igreja porque eu não quero que meu filho se perca. Eu creio que, inclusive, essa foi uma percepção do meu pai. Vou criar meu filho, vou botar ele lá na igreja, porque é melhor ele lá na igreja do que no meio da rua. Beleza. Só que seu filho, ele tá na igreja, mas ele tá olhando o papai dos amiguinhos dele, mas ele não tá vendo o pai dele na igreja. Então, quando ele cresce, ele não quer saber da igreja. Essa é a verdade. Hugo, mentira. Tô falando, eu não ia. Pela misericórdia de Deus, o amor de Deus me alcançou, eu entendi, hoje busco e hoje eu vou na igreja com os meus filhos, participo de tudo, todas as atividades que são relacionadas à parte das crianças, por exemplo, eu tô dentro.
Porque eu quero que meus filhos cresçam vendo o amor de Deus sobre a vida deles, mas também, ó, meu pai aqui, ó, meu pai tá junto. Eu oro com os meus filhos. Eu sento com meus filhos. Deixa eu falar outra coisa para você aqui. Quantos pais aqui? Essa live é para falar de paternidade, é papai. Quantos pais aqui pedem perdão aos seus filhos pelos erros que comete? Responde aí. Ou você vai dizer que você é o super-homem que não erra? Eu erro pra caramba com os meus filhos. Quantas vezes eu erro? Outro dia foi muito engraçado. Eu estava à noite dirigindo e já estava um pouco mais tarde, eu fui e avancei o sinal vermelho. Isso está errado. A gente sabe, mas a gente sabe que por lei, depois das 11 da noite, a gente pode avançar. Eu avancei, só que minha filha falou assim: pai, você avançou o sinal vermelho, pai. Falei: minha filha, perdão, é verdade. Aí eu fui explicar para ela: minha filha, à noite, né, depois das 11 da noite, a gente pode, por uma questão de segurança e tudo mais. Mas, Hugo, e se você avançou o sinal vermelho durante o dia, já aconteceu? Óbvio que já. Ou você acha que eu sou a última bolacha do pacote? Não sou não, sou falho também. Teu filho já viu? Já viu. E chamou minha atenção. E aí é que entra um ponto importante. O teu filho, pela pureza dele, quando ele recebe uma informação sobre princípio, por incrível que pareça, ele segue. E quando teu filho ele te questiona pelo fato dele entender um princípio e você não seguir o princípio que ele aprendeu, na realidade ele não está chamando a tua atenção, ele está tentando entender o porquê que ele aprendeu assim e você, como a figura de referência dele, não pratica. E aí o que acaba acontecendo com muitos homens quando são chamados a atenção de um filho? Bate no filho, grita com o filho, berra com o filho, ou usa a famosa frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí eu sinto te informar, você está gerando um adulto disfuncional. Provavelmente a tua própria disfuncionalidade, como a minha disfuncionalidade em muitos momentos da minha vida, até eu entender, foi relacionado a isso. Eu fui criado num ambiente que era assim, ó: fumar vai te matar, mas as minhas referências paternais fumavam. Eu não estou aqui menosprezando a minha figura paternal, não. Eu estou querendo te explicar o porquê que possivelmente você pode ter uma disfuncionalidade na criação do seu filho, como eu tive. Eu creio que ainda tem, por isso que eu fico o tempo todo lendo, tentando me corrigir. Mas uma coisa que é super importante, por exemplo, hoje o meu filho, eu vou pegar um exemplo que é a atividade física. Quem me conhece, vocês sabem que eu falo isso em todas as lives. Eu era uma pessoa avessa à atividade física. Hoje me tornei um atleta de corrida de rua. E eu me lembro um vídeo que a Marina mandou do meu filho. A minha filha fazendo lá uma atividade física, assistindo um vídeo na TV, no YouTube, e o meu filho deitado, não querendo fazer, e a Marina virou e falou: João, faça. Ele virou e falou: eu não vou fazer porque meu pai não faz. E não vou fazer. Meu pai não faz, eu não faço. Passou eu a praticar atividade física, corrida, quando eu chego, eu faço abdominal, tudo isso. Eu volto e meia, eu chego em casa, eu estou vendo meu filho no sofá fazendo abdominal. Por quê? Porque eu sou um modelo que ele se espelha. E esse modelo vai replicar na fase adulta dele. A maneira como eu conduzo, se eu crio ele com amor, reconhecendo as minhas dificuldades, as minhas incongruências, pedindo perdão para o meu filho, esse é o modelo que ele vai crescer absorvendo, para ele se tornar um pai, um marido, segundo o papai dele. É muito interessante hoje, quando a gente conversa em casa com os nossos filhos sobre o futuro, o João ele é muito claro em dizer: eu vou me casar. Aí, quando ele é uma criança de 7, ele fez 8 anos agora, mas ele é muito claro em dizer: a minha esposa, como que ele define a esposa dele? Quando ele define a esposa dele, ele define com as características da mãe, mas olhando para quê? Porque o meu pai fez assim.
Ele sempre fala assim: eu quero ter uma esposa igual à esposa que meu pai escolheu. Ele não fala: eu quero ter uma esposa igual à minha mãe. Eu quero ter uma esposa da maneira como meu pai escolheu. Resumindo, a figura do pai. Aí eu viro para Vitória: Vitória, e você quando se casar? Eu quero um marido igual ao meu pai. Gente, a questão dos princípios com os nossos filhos, eles olham o modelo paternal. A maneira você, como pai, conduz a sua família é a maneira como você está determinando instintivamente o seu filho a agir e ser. Não tem jeito. A gente está chegando no final dessa live de hoje. Para a gente chegar no final, vocês sabem muito bem disso. Eu sempre trago referências da palavra para vocês entenderem. Então eu quero começar com Provérbios 22:6, que diz: instrua a criança segundo os caminhos que deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará deles. Mas quem tem que instituir isso, tecnicamente falando, é o homem que instrui. Você vai na Bíblia, você vai ver. Quando Deus fala: eu sou o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó, ele não fala das esposas, ele não fala de Sara, ele não fala de Rebeca, ele fala de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não estou aqui menosprezando a figura feminina, gente, por favor, não me entenda assim. O objetivo aqui essa noite é dizer, por exemplo, para vocês mulheres, potencialmente vocês hoje estão sofrendo com dificuldades relacionais para com seus filhos, para com sua família, para com seu próprio casamento. E eu vi muito isso acontecer dentro do meu, pelo fato do homem não estar exercendo o papel dele. Porque a mulher, quando ela se casa, ela não se casa com um homem capaz de financiá-la. Uma coisa que aqui é um grande equívoco. Mães, pais, instruam suas filhas assim. Não definam como um modelo de marido perfeito o homem que tem um grande salário, mas um homem que tem princípios. Por quê? Porque a consequência financeira é outra história. Para você ter uma boa condição financeira, não é somente ganhar muito, mas saber gerir bem os recursos. E aí a mulher entra nesse aspecto. Provérbios 31, você vai ler lá o papel da mulher na vida do homem, que vai gerar descanso para esse homem poder conduzir melhor a sua família. Então a mulher, ela auxilia demais o homem. A questão central é que quando a gente olha para a Bíblia, vocês vão estar sempre vendo que institucionalmente, dentro do princípio, a figura masculina, ela exerce uma referência muito grande na vida dos filhos. Não tem jeito. O filho, ele vai assumir a tônica da condução como o homem faz, como o homem leva. É um princípio. Efésios 6,4 diz: e vós, pais, não vos provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que Paulo diz aqui? Pais, paternidade, não gera ira, não use falas agressivas com seu filho, mas instrua-os. Admoestar na Bíblia significa corrigir, mas corrigir segundo princípios e direcionamentos. Não é chegar dando não para o filho, mas explicar o porquê do não. Meus filhos, quando eu chego: pai, eu quero sair para comer em tal lugar, eu não vou dizendo assim, eu não vou dar. Eu digo: papai não está podendo fazer por essa razão. É assim, admoesta, instrua o teu filho. E ele vai crescer compreendendo. O fato de você dar não a um filho não significa que é mais ou menos amor. Muito pelo contrário, meus filhos desde sempre, eles sempre entenderam, por exemplo, por que eu trabalho tanto. E eles não têm complexidade quanto a isso. Inclusive, se eu ficar em casa, como já aconteceu, por exemplo, em dias de feriado, quando eu não ficava em casa, meu filho mesmo já falou para mim: pai, você não vai trabalhar não? Tem que trabalhar. Então não tem essa. Você consegue, com o amor, com a disciplina, com a admoesta, direcionar o seu filho. Colossenses 3,21 diz: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não se desanimem. Veja, muito parecido com Efésios 6,4. Então você vê, nós pais não podemos gerar irritação nos nossos filhos. Deuteronômio 6, do verso 6 ao 7 diz:
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Deus instituiu para o homem: segue os meus princípios. Pais, siga os princípios. Ensina seu filho a perdoar. Ensina seu filho a se corrigir. Ensina seu filho a se disciplinar, mas sempre mediante a tua conduta. Teu filho talvez tenha dificuldade de pedir perdão porque ele não vê um pai que perdoa. Teu filho talvez é mentiroso porque ele vê um pai que mente. Teu filho é agressivo porque ele vê um pai que é agressivo. Não tem jeito, a figura paterna ela tem um papel social muito forte. Salmo 127:3 diz: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então assim, a gente está chegando no final dessa nossa live de hoje. Eu quero lembrar você que tudo é possível. Deus é poderoso para refazer toda a história. Talvez você chegou até aqui essa noite, nessa live, não conhecendo absolutamente nada do que falei aqui. Eu também era assim. Eu fui começar a entender com 37 anos de idade. Você entende isso? Eu fui criado dentro da igreja, fui criado dentro da religião. Mas ler a Bíblia para mim era algo que eu nem via. E por causa disso eu cresci, me tornei um adolescente, um jovem, um adulto que nunca me importei com isso. Me casei, fui pai e comecei a instruir meus filhos com rigor e disciplina, mas sem o verdadeiro amor e a admoestação, como está aqui na palavra. O que aconteceu com isso? O meu filho, durante um bom tempo, começou a levantar traços de agressividade. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele se corrige. Por quê? Porque ele vê um pai que se corrige. Sempre que eu converso com meus filhos, principalmente o João Vicente, ele é muito claro de dizer. Ele sempre fala, bem pequenininho, ele fala: eu conheci meu pai de um jeito, mas depois que meu pai começou a andar nos caminhos de Deus, meu pai mudou e hoje eu quero ser igual ao meu pai. Hoje. Ele quer ser igual ao pai dele agora. Por quê? Não é porque antes eu não era bom, é porque antes eu não segui os princípios de Deus. E como existe uma chama de Deus dentro da vida dos meus filhos, ele vai olhar e vai identificar a chama. Porque a criança ela é pura. O jovem, o adolescente, ele está crescendo, mas ele está tentando entender. Então, que não sejamos, na vida dos nossos filhos, das nossas esposas, da nossa família, pedras de tropeço. Se você é errante que nem eu, peça perdão à sua esposa, peça perdão aos seus filhos, se ajusta, peça perdão a Deus. Vai, fecha a porta do seu quarto agora no final dessa live e ora ao Senhor, pedindo perdão pelo fato de você não entender muito bem. Talvez você, homem que está aqui me assistindo, tenha dificuldade porque você não foi instruído, você não aprendeu os caminhos do Senhor. E isso talvez não seja culpa do seu pai não, tá? Deixa eu te falar uma coisa, talvez o seu pai também não foi instruído. E o pai do seu pai também não foi instruído, e o pai do seu pai também não foi. E por essa razão foi se gerando uma cadeia de descendência sem instrução. Mas essa noite você tem a oportunidade de quebrar essa cadeia. A partir de você mudar. Se você precisa de ajuda, deixa aqui nos seus comentários. Hugo, gostei da live. Hugo, me ajuda nisso, naquilo outro. Entre em contato conosco aqui, através do nosso Instagram, no @Fortaleza Cursos Oficial. Deixa uma mensagem aqui. Se você precisa de uma ajuda, de um direcionamento, a gente está aqui para se ajudar. Tá? Independentemente do curso em si. Tá? Se você, obviamente, gosta do nosso curso, tem vontade de trazer seu filho, sua filha, ou você mesmo quer estudar com a gente também, amém. Tá aí um QR Code aqui na descrição do vídeo, tem o nosso contato. Tranquilo, a gente vai ter um prazer enorme de te atender. Mas, acima de tudo, se você quer uma ajuda, independentemente do curso, a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para somar. A gente quer que famílias realmente consigam viver melhores, mesmo dentro das nossas dificuldades humanas. Mas é possível. É possível você vir caminhando e se ajustando, como qualquer um de nós é capaz de fazer. Amém? Estamos chegando no final da nossa live de hoje. Eu quero te agradecer. Mais uma vez, eu quero deixar aqui, ativa o sininho,
curta, compartilha. Se essa live de hoje fez muito sentido para você, compartilha aí no grupo da família, com seus amigos. Curta o vídeo para aumentar a nossa relevância dentro do YouTube, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Comenta, enfim, ajuda aí o nosso canal a crescer. Siga o nosso canal, por favor, né? A gente conseguiu agora chegar, a gente começou agora há tão pouco tempo e já chegamos a casa de 50 inscritos até aqui. Eu creio que em breve vai passar muito mais disso. Agora a gente, por exemplo, vai ter até a oportunidade de fazer algumas lives, como fazemos no Instagram aqui também. Mas enfim, acima de tudo, pega tudo que você ouviu essa noite, né? Ouviu, entendeu, e busca o Senhor, se conserta, dá tempo para você, dá para ajustar sua família. Você vai ver que, por exemplo, você, homem que está aqui me assistindo, talvez você olhe seu casamento e diga, minha esposa não me ama mais, mas quando ela vê você um homem de Deus, buscando os princípios, sendo homem para ela, ela vai reaquecer o coração dela com você, não tem jeito. Está na essência da mulher, toda mulher busca a proteção de um homem, por incrível que pareça, até a mais dura. Aquela mulher mais difícil que você conhece, na realidade, ela só é difícil porque talvez não esteja vendo em você ainda um homem segundo o coração de Deus. Quando ela vê, não tem jeito. Não é que ela não vai deixar de brigar com a gente não, porque elas brigam mesmo, porque essa é a característica delas e glória a Deus por isso. Mas elas vão, com certeza, mudar o comportamento delas para conosco, vendo você agora uma figura muito mais de homem, de protetor, de sacerdote de sua família. Tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa live de hoje. Como a gente sempre faz no final, a gente tem um momento de oração. Feche seu olho. Quero estar orando aqui por você, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos essa noite. Muito obrigado por todos que até aqui estiveram nos assistindo. Muito obrigado pelas famílias, pelas mulheres, homens que estão aqui, jovens, filhos que estão aqui nos assistindo. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, ajuda todas essas famílias a buscarem mais os seus princípios, para terem uma vida de melhor paz, de maior correção, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para seguir. Senhor, nos ajuda. A gente sozinho não dá conta, não. Esse mundo aqui é um mundo muito difícil. Nós geramos muita dificuldade nesse tempo, mas nós sabemos que através da sua mão poderosa, tudo aquilo que o Senhor criou para nós pode ser abençoado, restaurado, reajustado, reposicionado, para que a gente possa viver a sua boa, perfeita, agradável vontade. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, mais essa live. Continua nos cuidando, Pai, nos abençoando, para que a gente possa avançar em virtude. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado para você que esteve aqui comigo até agora. Obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ative o sininho. E terça que vem, 8 da noite, a gente se encontra em mais uma live de Geração do Futuro. Como eu sempre falo no final das nossas lives, um abraço. Deus abençoe sua vida. E até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.